Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos acompanham pela TV Senado. Senadora Ana Amélia, para mim tem um significado especial essa fala hoje, não só por ser o último discurso que faço aqui no Senado, mas por ser Vossa Excelência que está presidindo nesse momento. Veja as coincidências do destino. O primeiro discurso que fiz aqui na tribuna do Senado, e precisamente nesse local, foi com Vossa Excelência presidindo. Obviamente que naquele momento, bem mais nervoso, bem mais tenso, mas Vossa Excelência estava aí na mesa. E já o admirava muito, porque Vossa Excelência talvez não saiba, mas por esse Brasil afora, a sua imagem política, sua imagem como pessoa, ela é muito querida, muito admirada, muito apreciada pelos brasileiros, pela forma como Vossa Excelência conduz o mandato, pela forma como Vossa Excelência representa os brasileiros. E em vários estados da federação, isso acontece. Onde chega, olha, manda um abraço para a senadora Ana Amélia. Quero aproveitar também, está saindo ali, mas para cumprimentar. É a primeira vez que ele vem na tribuna aqui do Senado, primeira vez que está vendo o pai, Marco Antônio, meu filho. Chegou aqui pequenininho, já está aqui com 1,90 m. Mas dizer que foi uma experiência extraordinária, senadora Ana Amélia, participar nessa legislatura com Vossa Excelência. Posso dizer que aprendi muito, posso dizer que levo para minha história, esse orgulho de falar. Eu estive no Senado Federal junto com a senadora Ana Amélia, uma grande brasileira, uma grande gaúcha. Senadora Ana Amélia, tive nesses 4 anos essa oportunidade dada pelo povo mato-grossense e, obviamente, tenho que deixar alguns agradecimentos. Cito aqui, por exemplo, o atual governador do estado, governador Pedro Taques. Governador Pedro Taques, ele, nesse momento, encerra o mandato dele no estado de Mato Grosso, não conseguiu se reeleger, e nesse momento, muitas críticas sobre o seu mandato, e as pessoas costumam dizer que quando você perde o mandato, nem vento bate nas suas costas. A política tem dessas circunstâncias. Mas quero fazer um destaque aqui. É que as pessoas podem gostar ou não gostar do estilo do Pedro Taques. Eu, por exemplo, não estive com ele na última eleição. Agora, quero fazer um registro aqui. Trata-se de uma pessoa que conduziu o estado de Mato Grosso com muito afinco, e todos os mato-grossenses têm a consciência, e quando se faz pesquisa é o seguinte, quando se fazia uma pesquisa, você acha que Pedro Taques é uma pessoa honesta? A pesquisa sempre deu, eu acho. Porque essa é a expressão da verdade. O Pedro Taques não é daqueles que chegam na mesa pensando que jeito que eu vou surrupiar o Estado hoje, que jeito que eu vou desviar do Estado hoje. Não, pelo contrário, ele pagou caro pelo zelo que teve com o erário. Ah, Medeiros, mas teve secretários presos no governo Pedro Taques? Teve. Teve escândalos? Teve. Mas é muito bom observar qual foi o comportamento do Pedro Taques. E eu desafio, pode pegar a COAF, pode pegar todos os órgãos, analise o patrimônio do Pedro Taques quando entrou e analise quando sair. Volto a dizer, você pode não gostar. É um baixinho marrento? É. Parece o anãozinho zangado da Branca de Neve. Você pode não gostar do estilo dele. Agora, é um grande político, foi um grande senador, e a ele agradeço muito
porque foi a partir da sua história, foi a partir daquele momento que ele entrou na política que eu tive a oportunidade de vir aqui para o Senado. Sabe por quê, senadora Ana Amélia? Porque uma pessoa com meu perfil, ele dificilmente é escolhido para suplente de senador. Sabe por quê? As pessoas geralmente escolhem suplente que dá conta de bancar a eleição. Essa não foi a posição do Pedro Táxi. E aí ao dizer isso, quero também agradecer aqui uma pessoa, ele não gosta muito de mim, mas eu sou um fã dele, admiro muito ele, como uma pessoa de história na política nacional, foi um constituinte, mas quero aqui agradecer ao Percival Muniz, foi um grande político mato-grossense, ainda está falando em pendurar as chuteiras, mas era presidente do partido ao que eu fazia parte, e foi ele quem me indicou a Pedro Táxi para que eu fosse suplente do Pedro Táxi. Eu era candidato a deputado federal, o então primeiro suplente do Pedro Táxi, Zeca Viana, desistiu e Percival Muniz me indicou para ser suplente do Pedro. Era para ter sido a esposa dele, Ana Carla, uma grande política mato-grossense, era para ter sido a irmã, mas quis o destino que o Percival indicasse eu. E cabe aqui fazer justiça por sugestão do até então, amigo meu, Carlos Naves, que era também do partido. Cabe aqui fazer todas essas lembranças por medida de justiça. Então, senadora Ana Amélia, cheguei aqui no Senado e confesso que cheguei assustado, porque quando você chega, e aqui eu quero contar para aqueles que estão nos assistindo, quando você chega aqui, lógico que você tem alguma coisa a falar, mas aqui, o novato que chega aqui tem que ter em mente que qualquer assunto que ele for dizer, sempre tem um especialista sentado nessa bancada. Se a pessoa for tratar de comunicação, ele tem que entender que lá na bancada vai ter uma Ana Amélia, que já foi âncora da Globo, que já fez entrevista com grandes personalidades internacionais, se eu não me engano até com o Papa, não é? Então ele vai ter esse tipo de profissional lá. Então se ele for falar de comunicação, ele tem que pensar bem o que vai falar para não sofrer uma parte de alguém que conhece 10 vezes mais que ele. Bom, se ele resolver falar de educação, senadora Ana Amélia, ele tem que ter em mente que lá naquela bancada vai ter vários ex-secretários de educação, vários ex-governadores e mais, vai ter um Cristóvão Buarque. Cristóvão Buarque, com vasta formação na área da educação, um apaixonado pela educação, foi reitor da UNB e que conhece como ninguém as entranhas da educação brasileira. Então, se for falar de educação, saiba que você vai ter na sua plateia um especialista desse nível. Se for falar de política, vai ter N especialistas. Mas eu vou resumir. Aqui no Senado Federal, se você for falar de futebol, você saiba que lá na terceira fileira, aliás, na segunda fileira do fundo do lado esquerdo, vai estar na segunda cadeira, nada mais, nada menos, de que Romário. Simplesmente o sujeito que deu a Copa de 94 ao Brasil. E eu falo isso sem medo de errar. Eu sou flamenguista, ele era vascaíno, então é um elogio de quem é insuspeito, se bem que depois ele jogou no Flamengo. Mas o Brasil nem ia se classificar para aquela Copa, essa que é a grande verdade. Romário nos classificou. Então aqui é uma casa, senadora Ana Amélia, de excelências. E eu fico muito contente pela oportunidade de ter passado aqui. Não é por nada que aqui atrás da mesa fica duas grandes figuras. Uma, a lembrança da imagem de Jesus Cristo, uma das maiores personalidades que já passou pela terra. E outra, de um grande brasileiro, Rui Barbosa. Então o Senado Federal, ele é cantado em verso e prosa
nos meios políticos e alguns até costumam dizer, olha, o Senado é como o céu, só que para ir para lá não precisa morrer. Nem tanto, né? Nem tanto. Mas a grande verdade é que é uma experiência única. E é uma experiência única por quê? Porque você tem a oportunidade aqui de ter ao seu lado não só grandes profissionais, não só grandes políticos brasileiros, não só de estar ao lado do Ana Amélia, não só de estar ao lado de um Cristóvão Buarque, do Magno Malta, de um Sérgio Petecão, do Ronaldo Caiado, de tantos outros, mas você tem a oportunidade de trabalhar com as melhores equipes de retaguarda. Aqui está talvez a nata do Legislativo Nacional. Daqui sai para outros órgãos, inclusive, técnicos que são analistas daqui, para o TCU, para o Planalto. E nós temos aqui à nossa disposição toda uma assessoria que faz com que o Senado seja essa casa de excelência. Aqui funciona como um relógio. Então, para mim foi uma experiência extraordinária, senadora Ana Amélia. Quero dizer para o meu povo mato-grossense que participei de uma legislatura histórica. Histórica. No primeiro ano tive a oportunidade de ir à Venezuela com uma equipe aqui do Senado, quando já se começava os rumores de que o regime ali não ia bem e que a democracia estava em perigo. Foi uma experiência, ao mesmo tempo, vamos dizer, de muita adrenalina, porque ficamos retidos no aeroporto, mas também de compreensão de como estava acontecendo as coisas ali, o que aquele povo estava sofrendo e qual a participação do Brasil em ajudar aquele regime. Do governo brasileiro, aliás, naquele momento. Então foram momentos, eu diria, de muita expectativa e também de aprendizado para quem estava chegando. Tive a oportunidade de participar, logo em seguida, do processo de impeachment. Um processo difícil, um processo em que tínhamos que julgar a permanência ou não no cargo de uma presidente da República. E foi um momento de extremo fla-flu na sociedade brasileira. Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, que foi uma das principais protagonistas desse episódio, porque pela forma com que trabalhou, sempre muito estudiosa e sempre participando muito ativamente, sabe o quanto foi doloroso para o país, mas ao mesmo tempo, eu diria, expectorante, revitalizante depois, porque o país teve a oportunidade de se reinventar, de se reconduzir, de fazer esse processo de transição e tenho orgulho de ter participado desse momento. Muita gente embarcou em narrativas, muita gente embarcou em versões e nós nos ativemos aos fatos que foram carreados para aquele processo, trazidos pela assessoria, consultoria técnica do Senado, por parte do TCU, pelo que já tinha sido investigado por diversos órgãos, Ministério Público Federal, Polícia Federal, e passamos por aquele processo. Tivemos sessões que amanhecemos o dia aqui, Vossa Excelência também amanheceu o dia aqui. Votações em que o Brasil inteiro acompanhou. E eu não tenho dúvida e não tenho medo aqui nenhum
de dizer que aquela ação do Senado Federal contribuiu para esse momento, para esse ápice que foi agora as eleições de 2018. Muita gente fala, nossa, como o povo brasileiro participou, como o povo brasileiro enfrentou esse momento, fez um limpa, não sei o quê. Bem, isso já vinha sendo construído. Foram os seus discursos, senadora Ana Amélia, foram os nossos discursos, foram o nosso enfrentamento, foram os nossos contrapontos, que fez com que o povo brasileiro falasse, não, esse país tem jeito. Existe ainda quem se contrapõe. E foram buscar representantes. Eu não tenho dúvida, senadora Ana Amélia, Vossa Excelência foi candidata à vice-presidência da República e não pôde se recandidatar aqui. Mas eu não tenho dúvida que se fosse candidata ao Senado Federal, teria sido a mais votada. Não tenho dúvida disso. E também, assim como não tenho dúvida que voltará para essa casa, porque o seu lugar é aqui. Assim como diversos outros senadores que fizeram ajudar a mudança desse país. Então participei desse momento, eu diria, glorioso da política nacional. Eu que, quando olho para os meus pares, eu falo que só pode ser muita benevolência de Deus, porque, como eu já disse, eu nasci em Caicó, no Rio Grande do Norte. Tem uma história muito parecida com a da senadora Ana Amélia, e talvez por isso me identifique tanto com ela. Mas eu nasci em Caicó e, muito cedo, meus pais me levaram para o Mato Grosso. Havia uma mortalidade infantil muito grande ali no sertão de Caicó. Meus avós já tinham perdido 10 filhos com mortalidade infantil. Meus pais tinham perdido 2 e fomos para Mato Grosso. Uma terra que parece o Jardim do Éden. E ali, já contei essa história aqui muitas vezes, estudei, entrei para a Polícia Rodoviária Federal, fiz 2 faculdades e cheguei até aqui. Casei, tive 2 filhos, Amanda e Marco Antônio, me casei com Ruth e tive a oportunidade de chegar aqui. Aqui nessa casa, tive a oportunidade de fazer 529 pronunciamentos. Aliás, hoje, intero aqui 530 pronunciamentos. Fiz 201 propostas legislativas, 74 projetos de lei do Senado, 61 requerimentos à mesa diretora, 65 requerimentos para as comissões. Participei de 177 relatorias a projetos de lei. Fui em 11 missões oficiais, participei de 47 comissões permanentes, fiz 47 participações em comissões permanentes, temporárias e especiais, e infelizmente tive que fazer 7 denúncias ao Conselho de Ética, senadora Ana Amélia. Ah, Medeiros foi o X9 do Senado? Não, mas é que em determinados momentos nós temos que nos posicionar. Cito, por exemplo, certa feita, uma invasão da mesa do Senado Federal por parte de alguns membros desse Senado. Esse Senado Federal, como já disse, representa a Câmara Alta desse país e fizeram um acampamento aqui, ocuparam a mesa e não deixaram que o presidente assumisse, e nós passamos aqui um dia inteiro, os senadores, sob ocupação da mesa. Isso era impossível de não haver uma manifestação, e eu pedi que o Conselho de Ética fizesse essa manifestação. De outra sorte, uma senadora fez uma entrevista conclamando a órgãos estrangeiros. Na verdade, foi uma mensagem subliminar, quase conclamando que Hezbollah, que Fatah, que esses órgãos todos viessem para o Brasil, porque o Brasil estava sob desordem, precisava dessa... O Brasil é um país pacífico, mas o discurso foi horrendo.
um discurso de pedindo intervenção no país de forças que nós nunca tivemos esse problema. Vossa Excelência se manifestou na época de forma muito firme. Então a senadora, na época, essa senadora deu uma entrevista à televisão Al Jazeera, e quando você assistia a entrevista dela, você já ficava imaginando, ela está querendo falar com quem? Com o Hezbollah? Com a Al-Qaeda? Com quem? Porque dava para ver a mensagem subliminar. E naquele momento, eu entrei com uma representação no Conselho de Ética, porque, a meu ver, estava, sim, sendo ferido a segurança nacional. Então, esses são só exemplos de algumas petições que fiz ali no Conselho de Éticas, necessárias, a meu ver. Fiz 35 participações em frentes parlamentares do Congresso Nacional. Fiz o relatório, entreguei essa semana o relatório da CPI dos maus tratos, 33 propostas legislativas, e no âmbito estadual, fiz uma luta muito forte em prol da defesa da infraestrutura do Estado de Mato Grosso. Da BR-163, da 242, da 364, 070, 080, 158, da travessia do Bananal. E arrumei muita confusão, senadora Ana Amélia, com alguns órgãos. E não porque eu sou contra esses órgãos, mas sim contra a política, senador Álvaro Dias, arcaica, implantada dentro de alguns órgãos como FUNAI, IBAMA, que insiste com um discurso bonito de proteção ao meio ambiente em manietar o desenvolvimento do país. Porque todos nós aqui nessa casa somos a favor da proteção do meio ambiente. Ninguém aqui quer desmatamento ilegal. Ninguém aqui quer nossos rios assoreados. Ninguém aqui quer desmatamento das matas ciliares. Ninguém aqui quer uso de APPs. Agora, a gente não pode conceber que uma fazenda na qual a pessoa tem direito a desmatar 20%, que quando ele peça a licença para desmatar 5 que seja, tem que esperar 5 a 10 anos por isso. Nós não podemos conceber que uma estrada, senadora Ana Amélia, para ser construída, precise de 8 a 10 anos esperando a licença. Nós não podemos conceber que não se possa construir uma ferrovia, que não se possa ter um linhão em Roraima, e que Roraima fique dependendo da energia venezuelana, porque não se pode passar por dentro de uma terra indígena. E essa é a realidade de Roraima nesse momento. Se o Maduro resolver puxar o plugue da tomada, Roraima fica às escuras. Sabe por quê? Porque tinha uma senhora ali na FUNAI, e graças, eu queria parabenizar aqui ao Rodrigo Paranhos, ao Wallace. Eu peço que a comissão de transição preste atenção nesses dois. Esses rapazes tiveram a coragem de demitir essa senhora chamada Janete. Não saía uma licença no Brasil porque essa senhora travava tudo. Não a conheço, não tenho nada de pessoal. Mas Roraima está lá sem linhão. Por quê? Porque eles acham que não pode. Se o linhão passar, dentro da aldeia, vai acabar com a aldeia. Meu pai, o que é isso? Então, contra isso me insurgi bastante. Também me insurgi contra a cobrança do pedágio na 163, quando eu vi que a duplicação não ia sair. A presidente Dilma, infelizmente, fez uma privatização envergonhada, senadora Ana Amélia. E ela fez o seguinte: parte o DENIT ia fazer, parte a concessionária ia fazer, e a duplicação acabou não saindo. Nosso dinheiro foi para Venezuela, para Cuba, para Moçambique, para tantos outros lugares que nós sabemos, e a rodovia, a duplicação não saiu. Pois bem, conseguimos aqui também, senadora Ana Amélia, com vossa ajuda, com seu voto,
a Universidade Federal de Rondonópolis, que na mesma época, se eu não me engano, saiu também para o Rio Grande do Sul. Lutamos pela saúde, pela defesa dos 900 quilômetros de fronteira seca em Mato Grosso e destinamos inúmeros recursos, 500 milhões para as cidades de Mato Grosso, 150 milhões para Rondonópolis. Participamos na luta pelos 4 bilhões para a Ferrovia Fico, 169 milhões para a saúde de Mato Grosso. Mas isso é o normal que se faz aqui. Estou elencando porque as pessoas sempre perguntam, e mandou o que para Mato Grosso? É nisso. Em que pese, gente, eu achar que no futuro, em breve, essas emendas devam sair do cardápio dos afazeres do parlamentar. O Vale do Araguaia, que sempre diziam que era o Vale dos Esquecidos. Fiz questão do meu mandato rodar sempre no Vale do Araguaia. Trabalhei pelo pequeno, pelo médio agricultor, pelo crédito rural e contra a favelização do campus. Porque, senadora Ana Amélia, não quero ficar olhando pelo retrovisor, mas teve um partido que dizia que era a favor dos pequenos agricultores, que era a favor da reforma agrária, mas o que esse pessoal fez foi a favelização do campo, com pessoas que vivem lá no cabresto, pois não conseguem se regularizar, não conseguem regularizar suas terras. Isso foi a grande realidade que me deparei na pequena propriedade. Então, como disse, fiz esse embate em prol do meu estado, buscando que Mato Grosso possa se desenvolver sem que esse viés de aparelhamento atrapalhe. Queremos que a FUNAI seja, acima de tudo, sim, uma instituição a favor dos índios. Mas sabe, senadora Ana Amélia, os índios não sabem nem o que é FUNAI mais. Porque hoje quem conversa com os índios, quem achaca os índios, são as ONGs. Os índios não têm mais contato com a FUNAI. A FUNAI perdeu, nesses últimos 20 anos, o contato com eles. É a ONG tal, porque vem milhões de fora, passa pelo BNDES e vai 14, 15 milhões para a ONG tal, e é por aí. A FUNAI é simplesmente uma esquentadora de dinheiro. Com todo respeito por todo o efetivo da FUNAI, mas é isso que transformaram a FUNAI. Tem servidores extraordinários. Já citei aqui o Rodrigo, já citei, aqui tem o Bruno, tem tantos outros lá que lutam incessantemente. Mas como? Se quando entra uma leva de servidores ali, as ONGs é quem fazem a doutrinação primeiro. Então precisa mudar tudo ali. Lutei contra isso. O IBAMA, lutei e vou continuar lutando para que o IBAMA pare de fazer legislação própria. Porque legislação quem faz é o Senado e a Câmara Federal. O IBAMA faz portaria, senadora Ana Amélia, que autoriza queimar equipamentos nas propriedades sem o devido processo legal. Simplesmente chega e toca fogo numa máquina de 1, 2 milhões. Ah, senador, mas estava cometendo crime ambiental. Tudo bem. Vamos prender quem está cometendo crime ambiental? Mas eu trabalhei 23 anos na polícia. E quando você pegava uma carreta carregada de cocaína, você não tocava fogo na carreta. Você apreende o bem, prende o sujeito que está cometendo crime, isso vai ter um devido processo legal. Queima a droga depois, e a carreta ou vai para uma prefeitura, ou vai fazer leilão, mas não se queima uma propriedade assim. Pois bem, já me encaminhando para o final dessa fala, senadora Ana Amélia. Como disse, trabalhamos aqui fortemente no impeachment. O senador Álvaro Dias foi um desses baluartes, participou desse momento histórico do país. Coloquei várias leis aqui, algumas polêmicas, senadora Ana Amélia. E muita gente teve uma lei que até apelidaram essa proposição de lei do abate. Não é lei do abate. Eu coloquei um projeto aqui que se chama Legítima Defesa da Sociedade. Por quê? Eu vi, em dado momento, descendo um comboio de bandidos fortemente armados, com lança-granada, lança-foguete, fuzis, e 3 viaturas da PM ficaram inertes. Por quê? Porque eles falaram, fiquem quietos.
E eles não tinham como reagir. E eu não tenho dúvida que se eles tivessem reagido, teriam subido aqui na tribuna Dona Maria do Rosário, Jandira Fegara, Hélio Cocá e Etic. Teriam feito um verdadeiro escarcéu defendendo os coitadinhos que a polícia teria alvejado. Porque os valores aqui, infelizmente, por parte de vários parlamentares se inverteram. A polícia virou o bandido e o bandido virou o glamour. Então, a polícia não age mais, não tem como agir mais. Então, nós pagamos um sistema de segurança caro, que não pode nos defender, por quê? Porque vem uma procuradora, a dona Débora Duprá, isso está no YouTube, vocês podem olhar, e disse. Ela disse o seguinte, senadora Ana Amélia: o policial só pode atirar quando for alvejado. Eu tenho repetido aqui, esses fuzis modernos, eles dão rajadas de até 100 tiros por segundo. Senador Álvaro Dias, o sujeito que recebeu um tiro de fuzil, ele já não escapa. Se ele receber uma rajada, até a alma sai de muleta. Então, ou você cria mecanismo para que a polícia possa agir, ou então nós temos que fazer um pacto. Chega lá e falar: Marcola, vamos fazer um negócio? Você cuida da população aí para que a turma não invada a casa, você controla aí os TV a cabo, os negócios, e vamos fazer um pacto de não agressão aqui. Fica mais barato. Então nós temos que decidir, ou a gente enfrenta o crime, ou a gente capitula de vez. E nesse projeto eu coloquei o seguinte: então vamos dar as ferramentas para enfrentar. E esse projeto dizia o seguinte: ao se deparar com bandidos fortemente armados num bairro, senadora Ana Amélia, por exemplo, deparou com um comboio, lança foguete, granada, a polícia não tem que falar, não tem que dizer alto lá, não tem que dizer nada, quem tem que falar primeiro é a boca do fuzil. Porque é essa a única linguagem que eles vão entender, ou para correr, ou para se defender, sei lá, mas a polícia tem que atirar primeiro. Sob pena de acontecer o que aconteceu em Mato Grosso do Sul. O policial levou 32 tiros de fuzil, não deu tempo nem de piscar. Mas aí, quando eu coloquei esse projeto, disseram: senador Medeiros está propondo a lei do abate. Nós estamos em guerra, essa que é a grande verdade. Aí o inimigo está passando lá, com fuzil, com foguete, com granadas. Ele pode fazer um regaço danado dentro da comunidade e eu não posso agir. Eu só posso agir quando ele tiver matado uns 10 lá. Quando ele tiver pegado um monte de refém. Medeiros, mas isso é forma de fazer segurança pública? Não. É uma das. Nós precisamos investir em inteligência para que não chegue a esse ponto. Mas precisamos ter para essas situações esse tipo de coisa. Senão, eu trabalhei 23 anos, eu sei como é que é. Cansei de ver policiais experientes falar: olha, os assaltantes roubaram o banco aqui, estão indo para lá. Ele falou: tá indo para lá? Eu vou para cá. Eu vou para cá. Sabe por quê? Porque ele sabe que se ele entrar em confronto com o bandido e o bandido sofrer um arranhão, ele está enrolado, senadora Ana Amélia. Então, aqui falei muito de segurança pública e coloquei muitos projetos nessa área. O senador José Medeiros é reacionário. Já foi rotulado aqui de tudo. Senadora Ana Amélia é reacionária e por aí vai. Mas é porque trabalhamos com a realidade, senadora Ana Amélia. A realidade ela é o que é e não o que nós gostaríamos que fosse. Eu gostaria, por exemplo, que a polícia nem andasse armada. Não precisasse. Mas precisa. E já não basta o 38, e já não basta a .40. Os nossos policiais hoje têm que andar com fuzil 556 e coletes de Kevlar. Essa é a nossa realidade. Esse foi o embate que fiz aqui. Me debati também contra o fim do monopólio do DPVAT, senadora Ana Amélia. Também contra o saidão de presos, coloquei um projeto. Por que contra o saidão de presos? Porque não tem critério essa coisa. É dia das mães, o sujeito mata a mãe, no dia das mães ele sai para comemorar o dia das mães. Que conversa é essa? Mata o pai, no dia dos pais ele sai. Isso não entra na cabeça do cidadão médium.
E mais, se não bastasse essa questão de lógica, não existe um negócio para olhar assim, olha, o cidadão Medeiros está preso lá e vamos observar se ele tem condições. Não. Quantos vão sair? 1.500. Pega 1.500 aí e solta na rua. Não volta. Volta um bocado. Tem deles que já saem assaltando. Aqui em Brasília teve um caso esse ano que acabou morrendo uma infinidade de pessoas. O vagabundo saiu, foi roubar relógio aí, causou acidente. Olha, foi uma desgraça total. Então a gente tem que parar de brincar com isso. Então eu entrei com um projeto para acabar com esse saidão de preso. Nós precisamos, quer diminuir a pena? Diminui. Mas o sujeito tem que ter a noção de que se ele foi condenado a 4 anos, é 4 anos que ele vai passar lá na cheirosa. O Estatuto do Desarmamento, senadora Ana Amélia. O Estatuto do Desarmamento, essa é uma polêmica das grandes. Nós somos a favor de vender arma no boteco? Não, ninguém é doido. Nós somos a favor de que todo mundo ande com fuzil? Não, não é isso. O que nós queremos é um equilíbrio. Porque foi feito um plebiscito nesse país e foi perguntado à população: é para tirar as armas das pessoas ou vocês querem continuar tendo o direito de andar armado? A população respondeu: queremos continuar tendo o direito de andar armados. Foi isso que a população escolheu, senadora Ana Amélia. Mas como quem estava no controle não concordava, foi feito o Estatuto do Desarmamento e deixou o poder discricionário de escolha com total subjetividade para o delegado. Então a senadora Ana Amélia resolve: lá no Rio Grande do Sul, eu vou comprar uma arma. Aí ela vai e completa todos os quesitos que exige o Estatuto de Desarmamento. Ela faz o curso, ela tem sanidade mental, ela cumpre todos os quesitos. Aí ela chega lá no delegado José Medeiros, que está lá em frente, e fala: bom, então a senhora está querendo uma arma. Estou vendo aqui que a senhora cumpriu tudo. E para que mesmo que a senhora quer uma arma? Eu preciso de uma arma, eu quero uma arma porque eu moro no Brasil. Bastaria dizer isso, né? Eu acho que bastaria isso. Já estaria explicado. Não precisava mais, porque eu moro no Brasil. Bem, o delegado vai dar essa autorização se quiser. Ele dá ou não, é subjetivo. E sabe quando é que dá? Nunca. Nunca. Nunca consegue. Portanto, o brasileiro foi enganado. O que nós queremos não é que acabe com o Estatuto de Desarmamento, não. É que acabe com a subjetividade. Que o brasileiro que cumpriu os requisitos. Senador Álvaro Dias, Vossa Excelência conhece esse Brasil de ponta a ponta e Vossa Excelência já esteve em Mato Grosso. Vossa Excelência sabe que Mato Grosso tem lugares que dista de lugares habitados 400, 500 quilômetros. Pessoas que moram no mato. E, gente, Mato Grosso tem onça. Mato Grosso tem feras. E lá ninguém sai matando onça, não. Mas tem hora que ou é a onça ou é você. E vou te falar uma coisa, com um pedaço de pau você não ganha de uma onça, não. Então, é o mínimo que um sitiante precisa, é de uma chumbeirinha na fazenda. Ele precisa de uma. E hoje, os bandidos já sabem. Já sabem que os fazendeiros não têm. Que os pequenos sitiantes não têm uma arma para se defender. E já descobriram também que nas grandes fazendas, às vezes tem fortunas em defensivos agrícolas, ou agrotóxico, como queira a bancada aí de até 2, 3 milhões. Pois eles já chegam armados, com fuzis, metralhadoras e levam isso tudo. Ai do fazendeiro, senadora Ana Amélia, ai do fazendeiro que colocar um guardinha lá com revólver 38. Ele vai
para a cadeia. Então está errado isso. É contra isso que me bati aqui. Senadora Ana Amélia, quando fez discursos aqui, não estava querendo armar, colocar uma ponte 50 na mão de todo mundo. Está querendo simplesmente o direito inalienável do brasileiro exercer sua liberdade, exercer seus direitos constitucionais. E agora, finalizando mesmo, tive orgulho, senadora Ana Amélia, de participar de forma muito ativa da confecção do marco legal da primeira infância. E esse Senado está de parabéns porque em 2016, saindo daquela crise monumental, foi o primeiro projeto aprovado em 2016. E eu cheguei a dizer aqui no momento que aquilo ali era um sinal, uma luz no fim do túnel, de que tinha um novo horizonte para o Brasil. Estávamos aprovando o marco legal da primeira infância. Uma legislação que primava por priorizar um momento especial da vida humana, que priorizava uma fase importante do desenvolvimento humano. E eu não tenho dúvida que nós vamos ainda ser referência no mundo em relação a esse tema. Tive a oportunidade de fazer aqui uma audiência especial sobre 500 anos da Reforma Protestante. E agora, como último item, senadora Ana Amélia, relato aqui o que pude fazer também pelos servidores públicos desse país. Porque, por vezes, sempre que entra uma discussão econômica, tentam demonizar os servidores públicos. E Vossa Excelência também foi uma lutadora aqui, me lembro, na época dos servidores do Judiciário, em que tentavam demonizar os servidores do Judiciário. E eu tenho dito, e já termino, que o país anda pelo governo ou apesar do governo, mas, acima de tudo, por causa dos servidores públicos. Então, eu não vejo tanta indignação com 100 bilhões que saiu da Petrobras, com não sei quanto de SOAP que vai. São bilhões e bilhões que saem. Mas quando fala em repor perdas da inflação de um servidor público, aí o mundo desaba. E eu digo, como diz a Bíblia, não se ata a boca do boi que puxa a mão. Então, finalizo essas minhas palavras, senadora. Agora, mandando esse recado aqui, sempre sou criticado, tem uns sites no meu estado que sempre critica quando eu mando uma lembrança para ela, mas queria dizer aqui, nesse momento está me assistindo, minha mãe, Dona Eunice, ela que é uma fã incondicional da senhora. Quero deixar um abraço para minha mãe, para meu pai e a todos que possibilitaram, meus irmãos, agradecer por terem me propiciado a oportunidade de estar aqui. Agradecer a cada servidor aqui do Senado. Agradecer e pedir desculpa às meninas da taquigrafia, eu, a senhora, a senadora Ana Amélia. Nós não chegamos a ser uma mão santa, mas com certeza demos mais trabalho para elas. Estamos sempre aqui falando, né? Mas agradecer a cada um dos câmeras, a cada um do Jornal do Senado, a cada um dos policiais legislativos, da Polícia Legislativa, a cada um ali do cafezinho. Porque cada um foi importante para que exercesse o nosso mandato. A cada um daqui, de vocês que estão na mesa. Ao Zezinho, que fica nos ligando lá, olha, vai começar a sessão. Então, gente, encerro aqui dizendo que foi uma experiência extraordinária. Não sei se algum dia volto a essa casa, mas digo que saio daqui com o coração limpo, tranquilo e mais. Me orgulho, senadora Ana Amélia, porque quando eu entrei no concurso da Polícia Rodoviária Federal, me disseram, Medeiros, você vai entrar para a polícia, cara? Isso é um lugar de corrupção. Trabalhei 23 anos lá e minha ficha lá é uma folha de papel A4 em branco. Me orgulho de ter passado 4 anos aqui, senadora Ana Amélia, e também saio daqui, a minha ficha é uma folha de papel A4 em branco. Então, fico muito contente
pelas experiências que tive e por essa oportunidade de poder representar o Estado de Mato Grosso. De poder representar o Estado de Mato Grosso, representar o Brasil. Muito obrigado. Parabéns, senador. Antes que eu apanhe, quero agradecer também o apoio total que eu tive, já esquecendo minha equipe de gabinete, porque sem essa, tanto de Cuiabá quanto daqui de Brasília, e lógico, o apoio incondicional da minha esposa Ruth, que foi um baluarte, trouxe minha família aqui para Brasília, meus filhos passaram um mal bocado porque tiveram que sair do convívio onde estavam e vieram aqui para Brasília, mas sem esses eu não teria feito esse mandato. Muito obrigado.